vamos lá, módulo 22, exercício 1. Considere a combinação de flúor com magnésio. Os números atômicos do flúor é 9 e do magnésio é 12. Qual a fórmula do composto iônico? O magnésio está lá na família 2. Isso significa que ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Para ele ficar estável, ele perde 2 elétrons, se torna o cátion mais 2. O flúor, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Para ele ficar estável, ele se torna um ânion, menos 1, ganha 1 elétron. Então, menos 1. Regrinha da tesoura, esse númerozinho que está aqui vem para baixo sem sinal, esse número que está aqui vem para baixo sem sinal. Então, a gente vai ter aqui MgF2. Quem que é esse composto aí, então? A gente tem o F, que vem do F-1, que é o fluoreto. Fluoreto de magnésio. Tá? Exercício 2. O exercício 2... Opa, tem a letra B ainda, desculpa. Justificar essa fórmula considerando as eletrosferas dos átomos envolvidos, né? Então, primeiro, o flúor é um ametal e o magnésio é um metal. Então, primeiro, magnésio é um metal que forma um cátion. E o flúor é um ametal que forma um ânion. Certo? Agora o exercício 2. O exercício 2, ele pede pra gente montar os compostos considerando os elementos sódio, magnésio, enxofre e o cloro. E pra gente escrever as fórmulas desses compostos iônicos. O que eu vou pedir para vocês? Antes de fazer a resolução, montem a distribuição eletrônica e pela distribuição eletrônica vocês chegam no cátion e no ânion, tá? O sódio, ele é um metal alcalino, tá na família 1, então ele tem um elétron na camada de valência, ele vai se tornar um cátion mais 1, tá? O magnésio, ele é um metal alcalino terroso, ele está na família 2, a tabela periódica, tem 2 elétrons na valência, então ele se torna um cátion mais 2. O enxofre, ele está lá na família 16, da tabela periódica, ele tem 6 elétrons na camada de valência, para 8 ele precisa ganhar 2 elétrons, tá? E o último é o cloro, que está na família 17 da tabela periódica, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele se torna um ânion menos 1. Aí ele pede pra gente montar todos os compostos possíveis aí desses elementos, sempre um cátion com um ânion. Então, eu vou colocar aqui o sódio, que é mais 1, com o cloro, que é menos 1. Vou colocar o sódio, que é mais 1, com o enxofre, que é menos 2. Vou colocar o magnésio, mais 2, com o cloro, que é menos 1. E vou colocar o magnésio, que é mais 2, com o enxofre, que é menos 2. Falei pra vocês, cargas iguais, uma anula a outra, NaCl, cloreto de sódio. Cargas diferentes, regra da tesoura. O 2 que está lá na frente do enxofre, vem aqui na frente do sódio sem sinal, né? Opa, meu canetão tá acabando a tinta aqui. E o enxofre vai levar o 1 sem sinal, como é 1, não preciso colocar. Aqui, magnésio, o 1 tá na frente do cloro, vem pra cá sem sinal, não preciso representar, mas o cloro vai receber o 2 que tava lá em cima do magnésio. E aqui, magnésio e enxofre, os dois têm a mesma carga, uma anula a outra, fica MgS. Para dar nome, lembrem-se, sempre primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Então, aqui eu tenho cloreto de sódio, sulfeto de sódio, cloreto de magnésio, sulfeto de magnésio, tá?
E o último exercício desse capítulo, desse módulo, é o exercício 3. O exercício 3, ele coloca aí pra vocês, vamos lá. Ele diz o seguinte: na classificação periódica, a coluna 1 refere-se aos elementos alcalinos e a coluna 17 refere-se aos halogênios. Metais alcalinos como o lítio, o sódio e o césio reagem com gases halogênios como o Cl2. Os produtos da reação dos metais lítio, sódio e césio com o gás Cl2 são sólidos iônicos cujas fórmulas são respectivamente... Bom, então ele pede para vocês reagirem com quem? O lítio, que é mais 1, tá? É um metal alcalino com o cloro. Só que eu preciso de um cloro só, o gás cloro ele tem 2, vou multiplicar por meio, meio vezes 1 é 1. Por isso que eu coloquei o meio aqui, fiz um balanceamento, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Um lítio com um cloro, eu tenho o LiCl, cloreto de lítio, tá? O sódio, vou reagir com o cloro. De novo, preciso só de 1, multiplico por meio. Balanceamento de reação, vocês já viram isso, tá? Então, aqui eu tenho um sódio reagindo com um cloro, cloreto de sódio. E depois o césio reagindo de novo com o meio, vai formar o CsCl, cloreto de césio, tá? Então, quais são as fórmulas? Qual que é a letra que vocês vão marcar? Letra E de escola. Tranquilo? Bom, próximo módulo que vem aí pra vocês é o módulo 23. Esse módulo 23 vai trazer pra vocês ainda as anomalias do octeto na ligação iônica, tá? Então, vamos lá. Módulo 23, exercício 1. O alumínio pertence ao grupo do boro, portanto, forma um fluoreto de fórmula LF3. Nesse composto, todos os ligantes atingem o octeto, justifique sua resposta. Bom, o alumínio, tá? Como sempre, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência, tá? Ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. E quando eu ligo ele com o flúor, que tem 7 elétrons na sua camada de valência, eu vou fazer o quê? Al1 não precisa vir, F3. Para cada alumínio, eu preciso de 3 flúor. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência e ele recebeu mais 3 elétrons que veio do flúor, ele ficou com 6 elétrons. Isso indica o quê? Que ele não ficou com 8 elétrons na sua camada de valência. Ele ficou com 6 elétrons na sua camada de valência. Portanto, o alumínio ele é uma anomalia, porque ele se estabiliza com 6 elétrons na valência. Certo? Tranquilo? Exercício 2. O que o exercício 2 vai falar para vocês, então? Dê as fórmulas dos compostos iônicos formados entre a platina e o oxigênio. A platina, ela vai formar um composto com NOx intermediário entre PT mais 2 e PT mais 4. Então, ela tem NOx variável, tá? Vou reagir com oxigênio. Qual que é o composto que ela vai formar, tá? Ela forma o seguinte composto. NOx iguais, um anula o outro. PT, óxido de platina. Óxido de platina, 2, porque aqui eu tenho um 2 em cima do PT. Mas pode ser que ele forme o quê? PT, 2, O, 4. Tá vendo que o 2 e o 4, eles são múltiplo de 2. O que eu posso fazer? Posso dividir isso aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui vai formar PtO2, o óxido de platina 4.
tá? Então, esse elemento, quando reage com oxigênio, como a platina tem NOx variável, que pode ser mais 2 ou mais 4, ela pode formar o óxido de platina 2 ou o óxido de platina 4, tá? E o último exercício desse módulo, que é o exercício 3. Exercício 3, vamos colocar aqui para vocês. Fala assim: o rubi é constituído basicamente de óxido de alumínio e é contaminante natural que lhe confere a cor vermelha, que é o óxido de cromo. Assinale a alternativa que apresenta o elemento que não segue a teoria do octeto. Bom, o que vocês têm que fazer aí? Vocês têm que fazer a distribuição eletrônica. Quando vocês fazem a distribuição eletrônica do cromo, o cromo ele tem 24 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Então, isso aí no estado fundamental. O cromo, ele é uma anomalia do octeto, por quê? Na camada de valência, quem que é a nossa camada de valência aqui, ó? Ele perde esse elétron, né? Então, ele perde esse elétron. E aí, ele vai ficar o quê? Na verdade, ele perde 3 elétrons, né? Ele perde esse elétron e perde mais 2 do último nível aqui. Então, aqui vai ficar com 5. Minha camada de valência vai ficar 3s2, 3p6, 3d3. Na sua camada de valência, ele vai ter 11 elétrons. Então, quem que vai ser a minha anomalia, tá? Quando ele perde os 3 elétrons, ele perde aqui a distribuição eletrônica, um elétron da camada de valência, mais 3 do último nível, e ele tem uma camada de valência agora com 8 elétrons. Aí também está a nossa segunda anomalia. Por que não podia ser o alumínio mais 3? Porque o alumínio ele tem realmente 3 elétrons na camada de valência. Quando ele perde esses 3 elétrons, ele já se torna um íon estável. Por que não pode ser o oxigênio menos 2? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, e quando ele ganha 2 elétrons, ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? Então, a nossa anomalia está na letra D, que é o cromo mais 3, certo? E agora, os exercícios do módulo 24, que vai trazer pra gente as ligações covalentes. Então, vamos fazer aí o módulo 24, que é o último módulo que eu tenho para fazer a correção com vocês aí. O exercício 1. Um elemento E, pertencente ao terceiro período da tabela periódica, forma com o hidrogênio um composto de fórmula H2E. Então, ele forma composto H2E. E com o sódio, um composto de fórmula Na2E. Represente a configuração eletrônica deste elemento. Então, letra A. O elemento E, ele obrigatoriamente tem que ser bivalente. Por quê? Como composto molecular, para cada ligação covalente, ele precisou de um elétron, então ele precisou de 2 elétrons para ficar estável. E quando ele se ligou no sódio, ele precisou de 2 elétrons para ficar estável também. Então, ele tem que ter 6 elétrons na sua camada de valência. O composto E possui 6 elétrons na sua camada de valência. Certo? E na letra B, pergunta bem simplesinha. A que família pertence? Quais são os elementos que têm 6 elétrons na camada de valência? Grupo 16 da tabela periódica, que a gente chama de calcogênios. Tá? Exercício 2.
Então, anotem aí. Acho que tá dando pra... Com um zoom vocês conseguem ver bem certinho, né? O exercício 2 fala o seguinte. Considere as espécies químicas Br2 e KBr. Dados os números dos elétrons na sua camada de valência. O K tem 1 elétron e o Br tem 7 elétrons. Justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de bromo do Br2. Então, no bromo BR2, ocorre ligação covalente, né? Então, aqui exercício 3. BR2, ametal com ametal. Então, é uma ligação covalente. No caso do KBr, que é a letra B, KBr, brometo de potássio, o K é um metal e o Br é um ametal. Metal com ametal, a gente tem ligação iônica, tá? Isso aí no exercício 2. O último exercício, opa, aqui é o 2, tá, gente? Esse aqui que é o 3. Nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, duplas ou triplas, dependendo de sua configuração eletrônica. Assim, é correto afirmar que as fórmulas estruturais do H2, hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Do N2, o nitrogênio se estabiliza com 3 elétrons. CO2, CO2. E do F2, são respectivamente. Qual que é a alternativa que vai trazer essas fórmulas eletrônicas aí? A letra C. Professora, mas como que você descobriu que era assim? Ah, eu fiz distribuição eletrônica. O hidrogênio tem 1 elétron na sua camada de valência, precisa de 2 para ficar estável, com uma ligação. O nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência, para ficar estável, precisa de mais 3. O carbono tem 4 elétrons, para ficar estável, precisa de mais 4. O oxigênio tem 6 elétrons, para ficar estável, precisa de mais 2. E o flúor tem 7 elétrons, para ficar estável, precisa de mais 1, tá? Então, na dúvida, não consigo fazer só pela carga de inox, faça a distribuição eletrônica, vê quantos elétrons que tem na valência, descubra qual que é o cátion, qual que é o ânion que ele forma, e então faça as ligações. Certo? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês não conseguiram entender, não conseguiram fazer os exercícios ainda, tá? Ficaram com dúvida, tá, professora? Eu procurei tudo na internet, copiei do gabarito e ainda não entendi a sua explicação, me manda um WhatsApp, tá bom? Que eu explico de outra maneira. Combinado? Então, até a próxima. Beijo pra vocês, gente!